Amém? Nós estamos falando aqui sobre o contexto de Brasil, Estados Unidos e Israel. Esses três países estão alinhados. Brasil com Estados Unidos e os dois com Israel. Quando você vê falar, não há países mais alinhados com Israel. Os demais, a grande maioria dos países, ou estão neutros ou estão alinhados com a ONU. E isso é importante vocês entenderem. Mas talvez a gente fale isso mais profundamente na outra live. É só para vocês entenderem, eu quis fazer questão de explicar. Agora, por que as economias podem ser abaladas e vão ser abaladas? Por causa de tudo que a gente está vivendo. Os Estados Unidos queria entender, falou, não, vou criar guerra contra isso, nós não vamos enfrentar esse inimigo preso, nós vamos para cima, nós vamos pedir para o povo sair. O Trump fez isso, juntamente com os Estados Unidos. Porque eles não querem que a economia deles venha sofrer. Logo em seguida, o Brasil está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa, porque saiu e o Brasil está sendo alinhado com os Estados Unidos. Por quê? Porque se a economia desses dois países estiverem em todo o contexto do mundo, eles vão ter que se render ao anticristo. As ideias e os projetos do anticristo. E eles vão ajudar, na verdade, Israel na grande tribulação. O Brasil, como os Estados Unidos, eles vão ser um dos alinhados. Por isso que a Bíblia diz que o anticristo, quando vir, enganará a muitos, não a todos. A muitos, não a todos. Estados Unidos e Brasil não estarão ligados a eles, estarão ligados a Israel. É por isso que os dois países já reconheceram Jerusalém como capital de Israel. São dois países que estarão ligados e alinhados a Israel. Então essas três nações, você pode ver, quando nós falamos de guerra, Estados Unidos. Quando nós falamos de mensageiros e mensagens, Brasil. E quando nós falamos de adoração, não tem como tirar isso de Israel. E aí, assim como Deus tem os três anjos representados, assim as três nações aliadas. Mas a gente fala mais profundo isso na semana que vem. Amém? Fui até mais do tempo, né? Fala algum recado, alguma coisa? Não, o pessoal tá pedindo pra você ficar mais tempo. Daí assistir depois o vídeo vai ficar muito longo, né? Longo pra carregar. E é isso. Se vocês têm perguntas a fazer, do que vocês querem falar, também pode mandar. Ah, pastor, eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, vocês mandem aí. E a gente vai estar preparando, né, na próxima, para fazer mais uma aula, né? Porque hoje foi mais a questão de responder perguntas, tá? E na próxima a gente pode tratar de algum outro tema. Aliás, já tem bastante temas e tem bastante perguntas também. Eu acho que o Samuel também pegou algumas perguntas. Provavelmente vai ter alguns assuntos que a gente vai ainda ter que continuar. É importante. Dá pra cortar e fazer 2 vídeos desse? Se ele começar a fazer aula? Dá. Não. Mas não vai cortar a live. A live vai ficar muito comprida. A live tudo bem. Se o pessoal quiser, dá um joinha aí que a gente continua. A questão é saber para levar para o YouTube se dá para fazer parte 1, só perguntas e respostas, porque agora ele começa a fazer um vídeo sobre isso daqui, a aula. E vocês querem continuar aí? Tá de boa? Para mim tudo bem. Dá um ok aí, quem quer ficar. Porque aí ele pode começar a explicar sobre isso daqui. Amém? Então dá aí um joinha. Quem quer, vamos lá. Se for umas 30 pessoas... Não, ele adora. Se for para 1 ou 2 pessoas, ele já tá explicando de boa, tá? Então, ó, tá todo mundo aí, amor, já tem pelo menos umas... Deixa eu ver quantas mãos levantadas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Tem 14, já tá bom. Amém? Então vai lá, pode continuar. Esquece sobre a volta de Jesus, é o que muitos estão dizendo. Ah, eu já ouvi meu avô falar,
Aquela pergunta que eu te fiz, né, no começo. Qual que é? Você pode deixar para responder depois, né? Então vamos lá. Vai ficar até o final dessa live, então? Então tá bom. Quer que eu continue aqui ou entra nas... Acho que é bom você fazer essa. Amém. Aí ele faz um vídeo da aula sobre esse tema aqui. Amém. Bom, isso daqui para nós é interessante ter esse entendimento por causa dos posicionamentos dos países. Por exemplo, hoje, você nunca viu um presidente no mundo, eu aqui, preste bem atenção, o que eu quero fazer vocês entenderem, amém? Eu não estou aqui jamais fazendo política, eu estou fazendo vocês entenderem a Bíblia, amém? Tanto os Estados Unidos como o Brasil são países que têm a mesma mentalidade política hoje. E Israel se alinha a eles, né? Vale dizer que o Brasil estava até há 2 anos atrás em problemas enormes, em várias ideologias, várias situações. Veio um presidente e rompeu com tudo isso. E o slogan desse presidente era único: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse presidente está há quase mais de 1 ano e pouco, 1 ano e meio no comando, não tem um caso de corrupção no governo dele. Ele está combatendo todas as ideologias do anticristo, né? Do espírito do anticristo, que muitas nações já aderiram. Ele está mostrando para o mundo e trazendo uma mensagem para o mundo, que é o Brasil, trazendo uma mensagem para o mundo que nem poucas nações estão trazendo. E é o presidente que hoje está sendo mais bombardeado. Nem o outro que antecedeu a ele, os outros melhores que antecederam a ele, que roubaram tanto o Brasil, que trouxeram tanto dano no Brasil, que venderam corrupção, ele é tão mal visto como esse presidente. E esse presidente é o que mais trouxe benefício e tem trazido benefício para o Brasil. Mesmo todos contra ele, eu digo todos os governadores e partidos, porque a população, a grande maioria da população está com o presidente. Mas ele é o mais mal visto em toda a Europa, em todo lugar. Quando se fala no nome dele, aí vão falar que ele é tudo menos aquilo que de fato ele é. Mas por quê? Porque ele traz uma mensagem, ele é um mensageiro. Então ele é hostilizado, ele além de hostilizado, ele é zombado, ele fazem chocarriche com ele, porque na verdade o Brasil hoje está fazendo o papel do Gabriel, o mensageiro. E os Estados Unidos compra a briga do Brasil. Os Estados Unidos, porque quando o Gabriel ia trazer uma mensagem, e a Bíblia diz que quando ele foi levar a mensagem, trazer aquilo que Daniel havia pedido, Daniel havia orado a Deus pedindo uma resposta, a Bíblia diz que Gabriel veio trazer. E na hora que Gabriel está trazendo, depois eu vou ler esse texto para vocês, Gabriel vem trazendo a notícia, a Bíblia diz que Satanás se opôs a Gabriel. Então chegou Miguel para lutar com Gabriel para que a mensagem pudesse chegar até Daniel. Então você pode se preparar, porque tudo que se levantar contra o Brasil, os Estados Unidos vai se unir ao Brasil. Porque isso é interessante você entender os papéis que eles têm. Porque, só para vocês entenderem. É importante lembrar também que é o seguinte, desde a época do Velho Testamento, Deus já usava as autoridades para fazer aquilo que ele tinha de plano para a nação. Por exemplo, quando levantou para fazer o recenseamento, que fala, sobre quando Jesus tinha que nascer na cidade, ele levantou Herodes, né, que fez o recenseamento. Sim. E todos tinham que ir. Então, de repente, a pessoa fala assim, pastor, mas você está levando política para dentro da igreja e tal. Você está explicando um contexto político que se encaixa dentro do que a palavra de Deus tem como propósito. Né? Então, por exemplo, pode falar, mas ele não...
apesar dele falar de Jesus, mas tem religiosos, né, que falam Sim. que porque ele não é cristão, não faz um monte de coisa errada e tal. Mas o que a gente tem que entender, todas as autoridades, a Bíblia diz que são levantadas Por Deus. por Deus. Tanto que Deus fale para Deus nós não- orarmos pelas autoridades. Exatamente. E ele inclina o coração deles para o lado. Então a gente vê o contexto que você está explicando, é o coração dos homens dessa nação que foram levantados se inclinando ao contexto que Deus tem como projeto para o mundo daqui por diante, né? Exatamente. E o que eu acho muito interessante é o fato de sempre estar em três. Quando Jesus separa, ele anda com 3 discípulos. Sim ou não? Quando nós falamos de céu, existe 3 céus. Né? Primeiro, segundo, terceiro céu, a Bíblia diz. Quando nós falamos, por exemplo, da fonte de luz naturais, são 3, sol, lua e estrela. Né? Quando eu falo, por exemplo, de uma planta, a planta ela tem raiz, caule e flores. 3 folhas, né? Folhas. 3. Se nós olharmos tudo que Deus vai criando em 3. Por exemplo, o homem. O homem é uma alma, ele não é um corpo, ele é uma alma que está dentro de um corpo que possui um espírito. Se nós olharmos tudo que Deus vai criando, tem em 3, os 3 estados da água, sólido, líquido e gasoso. Né? O átomo, né, que a gente tem lá, que fala do prótons, nêutrons e elétrons. Tudo que você for olhar, eu poderia aqui ficar horas falando para vocês, que está em 3. E da mesma maneira, essas 3 nações estarão unidas como nunca para esse tempo tá aqui. Porque a oração, a adoração tem que ser mantida, a mensagem tem que ser levada, mas vai ter que ter alguém que vai estar guerreando por ela. E isso nós começamos a entender sobre isso. Só para vocês entenderem. Eu falei que sobre Pedro, Tiago e João, que são os discípulos que Jesus andava. Porque Deus levava os 3. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Jesus levava os 3. Importante isso. Pedro, Tiago e João. João. Porque cada um deles também tinha um significado para Cristo. Porque quando eu falo em Pedro, foi o único que verdadeiramente ele andou sobre o mar. Pedro foi uma das pessoas, mesmo com tantas coisas, ele exerceu a fé. Então, quando eu falo de Pedro, eu falo de fé. Quando eu falo de Tiago, era o cara da oração. A Bíblia diz que ele tinha como joelhos de camelo, né? Os poetas dizem que ele tinha como se fosse joelhos de camelo de tanto orar. E quando eu falo de João, eu falo do amor. Não adianta eu dizer que eu sou discípulo de Jesus se não anda comigo o amor, se a oração não está comigo e se também não tem fé. Eu não posso dizer que eu sou discípulo de Jesus porque Jesus andava com a fé, com a oração e com o amor. Percebe como isso é importante? Se não há amor, não há oração, não há fé, eu estou sem o meu Tiago, logicamente uma analogia, eu estou sem o Tiago, sem o Pedro e sem o João. E Jesus nunca andou sem eles. E Jesus esteve sempre em particular com eles. Jesus sempre caminhou com eles, porque essa parte é importante você entender. Amém? E é por isso que eu estou dizendo, e por que eu estou dizendo isso? Porque Deus trabalha com a questão dos 3. E aqui, essas 3 nações, talvez você não possa concordar por falta de entendimento, é normal.
quando nós não entendemos, a gente começa a ver posicionamentos nessas nações e a gente começa a questionar. Porque a gente fala, a maioria não está fazendo. Mas lembre-se, Deus não é um Deus popular. Deus vai na contramão de todo mundo. Deus está fazendo aquilo que ninguém está fazendo. Ele está indo na contramão. Não vá porque todo mundo está fazendo. Jesus nunca foi assim. E isso é importante eu e você ter esse conhecimento. Então, o posicionamento dessas três nações são fundamentais para os dias de hoje. Para que Cristo até possa voltar. Brasil levando o evangelho. Não estou aqui falando que o Brasil é o único, mas o Brasil é um dos países que mais tem levado e propagado o evangelho, entendeu? Os Estados Unidos batalhando com isso, unido, lógico, também batalhando, tem muitos missionários dos Estados Unidos, já na geração passada, eles espalharam gente para tudo quanto é, missionários para tudo quanto é nação, os Estados Unidos, e Israel hoje está no papel, mantém o mesmo papel dele, que é o papel da adoração. Então eles não falam o nome de Deus em vão, estão ali orando, tendo contato, eles talvez não aceitem Jesus como esse Jesus, hoje eles não reconheçam como Yeshua, o Messias, mas verdadeiramente eles mantêm o papel de adoração e devoção a Deus, isso é fundamental, amém? Vamos lá, o que mais eu preciso falar? Vocês aproveitarem o horário da live. Responde então a pergunta que ficou. Qual a pergunta? Por que você tem tanta certeza? Se em outros tempos, os nossos avós, nossos pais já diziam que Jesus estava voltando. Sempre que acontecia guerras, pestes, eles falam, Jesus está voltando. E aí hoje os jovens falam assim, quando a gente fala, Jesus está voltando, eles viram pra gente e falam assim, meus avós falavam isso. Meus pais falavam isso e isso não aconteceu na época deles. Então, o que te dá tanta certeza de afirmar que o quadro hoje é de uma volta iminente de Jesus? Bom, na verdade é um conjunto de fatos para mim. Por exemplo, diante de tantas coisas que acontecem, alguém pode só dizer para mim, pastor, terremotos já sempre aconteceu, pestes sempre aconteceu, né? Há quem diga que na verdade a cada período de tempo vem uma peste nova. E o que para mim o que mais pesa é quando Israel tem posse de Jerusalém. Mas já me falaram, eu não sei quem escutei falar que eles determinaram que Jerusalém voltasse para a mão dos judeus, mas que isso efetivamente ainda não aconteceu. Sim. Que eles não são detentores daquilo ainda. Sim, então, aí que tá. 2 países já reconheceram que a capital de Israel é Jerusalém. 2 não, há mais, mas 2 países, dos quais eu já disse aqui, são esses. Estados Unidos e Brasil. Não precisa de mais, porque esses 2 já reconheceram. Ele não foi ainda, né? Sim. Não instalou a embaixada lá ainda. Sim, mas já reconheceram e já aceitaram. Eu não sei se instalaram ou não. Alguém sabe se já instalaram ou não? Eu não tomei conhecimento. Mas esses 2 países eles precisavam. Quando esses 2 países, quando os Estados Unidos, que foi o primeiro, e o Brasil entrou e falou que foi o segundo, para mim era tudo. Por quê? Por causa do contexto que precisa ser determinado. Exatamente, está alinhado. Então, não somente os Estados Unidos como o Brasil, eles determinaram, e já disse isso reconhecendo mundialmente, que para eles, Jerusalém é a capital de Israel. Entendeu? Mesmo que as outras nações, isso já está determinado. E a gente está falando de 2 países que estão alinhados a Israel e que têm um papel na história escatológica, e que não somente na história escatológica, mas na história da propagação do Evangelho e na batalha para que o Evangelho seja ministrado. Então, para mim,
a maior evidência, eu não tenho dúvida, que é o fato da capital de Jerusalém passar para Israel. Na verdade, eu acho que o que te dá certeza é que você nunca olhou para os fatos do mundo em si. Também não. Tipo assim, rumor de guerra, a guerra, não sei o quê. Sempre a sua visão está alinhada com o mundo e a palavra. Sim. Então, o que te dá certeza é você olhar esse acontecimento de Israel e você saber que lá na palavra de Deus estava falando sobre a figueira, a implantação da figueira, os frutos, a estação. Sim. Então, é essa a certeza. Porque quando as pessoas dizem que não acreditam que Jesus vai voltar, é porque elas só olham num contexto do mundo. Sim. Entende? Elas conseguem só enxergar que teve guerra lá e tá tendo guerra aqui. Teve peste lá, tá tendo peste aqui. Entendeu? Teve morte de muitas pessoas lá e vai ter aqui. Então ela só olha isso. E nada aconteceu. Mas, se naquela época eles entendessem, quando veio a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que ainda não existia a nação, como diz, o Estado de Israel implantado. Porque a Bíblia já dizia isso. Você não diria que naquela época Jesus iria voltar, pelo contexto bíblico. Então, eu acho que o que é mais importante as pessoas entenderem é não olhar só pro mundo, o que o mundo diz, o que as reportagens diz, mas o que a Bíblia diz. Aí volta aquela coisa que você dizer, o importante é você estudar a verdade. Não estudar a nota falsa. O problema mas é que estudar a verdade, a nota verdadeira, né? Há muita informação veiculando, e sendo que isso traz muita confusão às pessoas. E as pessoas hoje estão confusas. Elas acreditam porque tem um coração e acreditam que a Bíblia não mente, mas tem muita gente que faz mau uso da Bíblia, né? E aí eu sempre falo que a Bíblia não mente, mas mente é quem faz mau uso dela. E isso traz muita confusão na mente das pessoas, porque as pessoas começam a ter várias informações, né, que entram, elas mesmas, essas informações que ela tem são de pensamentos que trazem conflitos, e aí trazem dúvida. E a primeira pergunta, a primeira coisa que o diabo quer causar na gente é justamente essa dúvida. E se for verdade? Né? Por exemplo, um posicionamento da igreja hoje. Eu fico admirado, por exemplo, o posicionamento da igreja hoje. A igreja ela tem um posicionamento. Qual seria o posicionamento dela? A igreja sempre está hoje, no contexto da igreja, não generalizando, mas eu vejo que a grande maioria está fazendo o seguinte: o diabo está fazendo isso, vamos lá nos movimentar, não deixar ele fazer isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, levantou o espiritismo, vou usar o espiritismo, questão de bruxa, tá tendo uma reunião de bruxos, vai ter uma reunião, a igreja se reúne, todos os líderes se reúnem, e aí vão orar para que não consiga os bruxos executar ou fazer alguma coisa. Então a igreja sempre está usando na defensiva. E isso é o que me entristece na igreja. Eu não estou preocupado com o que o diabo está fazendo, porque eu estou ocupado, a bola da vez é minha. Eu estou fazendo. O problema é que a igreja não está fazendo, então o diabo está o quê? Está no comando. E a igreja está reagindo. Quando na verdade o diabo tinha que ele estar reagindo. A gente está fazendo e o diabo respondendo. A gente está num papel contrário, ele está no comando. E a igreja está o quê? Reagindo ao que ele está fazendo. Quando na verdade a igreja teria que ter o papel de estar fazendo as coisas e o diabo tentando querer desfazer, porque ele não vai conseguir. Então hoje, quem está na defensiva? A igreja. E o diabo avançando. Mas justamente, não é por isso que chegou esse tempo que Deus está fazendo a igreja rever, não a igreja em si, porque você diz que a igreja já é salva e remida, né? O posicionamento de muitos cristãos hoje de rever como eles têm tratado verdadeiramente o evangelho,
no sentido de realmente voltar para isso, a oração, o amor, porque ó, com tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, né, com a questão desse coronavírus, o que mais a igreja vai precisar? Ter fé, estar em oração e estar em amor. Então, mas a igreja tem esse posicionamento depois disso. Então, exatamente. A igreja deveria estar fazendo isso. Então a igreja está reagindo quando, na verdade, quando acontecer isso, nada amedrontar. Então, na verdade, quem tá com a bola? Satanás. E não é a igreja. Acordar a igreja? Então, mas aí que tá. É isso que eu quero saber. A igreja vai acordar? Porque quantos outros fatos aconteceram e a igreja se levanta? Então, na verdade, a igreja tem que estar no comando. Eu não posso dizer o diabo é minha pedra no sapato. Eu sou a pedra do sapato do diabo. Porque a Bíblia diz, me chamou eu para desfazer as obras do diabo. Então, o que a gente está vendo? Não, o diabo é a minha pedra do sapato. Não. A igreja é a pedra do sapato do diabo. Ela está exercendo, ela está fazendo. O que ele está fazendo? Eu não estou preocupado com o que ele está fazendo. Eu estou fazendo o meu trabalho como igreja. E o diabo que vai se preocupar com o que eu estou fazendo. Sabe que a igreja hoje está preocupada com o que o diabo está fazendo. E quando eu me preocupo com o que ele está fazendo, eu não estou fazendo o que devo fazer. E isso coloca medo na igreja. Porque a igreja agora fica no papel de medo. Porque quem está no comando é quem domina. Quem está com a bola é quem tem o domínio do jogo. E na verdade hoje a gente deixou a bola nos pés de Satanás e ele que tem o domínio do jogo. E a gente está tentando correr atrás, nos defender, fazer isso, fazer aquilo. Não estou defendendo nada. Quem tem que estar na defensiva é ele, porque eu estou avançando. Jesus falou assim, ei, te dou as chaves do reino dos céus. Pedro, falou para Pedro lá, né, naquele texto que está com Pedro, darei as chaves do reino dos céus à igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós estamos avançando, nós estamos indo, a igreja não. O diabo está avançando e nós estamos reagindo. Tentando ficar na defensiva de fazer, ele fez aquilo, vamos desfazer isso. Ele fez aquilo, vamos desfazer aquilo. Então você, ao invés de nós estarmos fazendo, a gente só está desfazendo. Porque ela dormiu muito tempo. Entende? Porque eles entraram no ativismo, né? E aí foi a dormência da igreja. Então é o tempo da igreja o quê? Se levantar a oportunidade. Hoje colocaram no grupo sobre Jonas. E aí eu falei assim, o pastor sempre usou a tipologia de Jonas, Jesus, né? Jonas como Jesus. E ele passou 40 dias pregando em Nínive o arrependimento, porque iria vir uma destruição iminente. E o povo se arrependeu. E Deus, ele voltou do decreto de destruição, né? Porque o povo se arrependeu. E hoje a gente não pode ver esse é o contexto da igreja, como se Deus estivesse dando 40 dias avisando, vocês se arrependam do caminho que vocês tomaram, de uma dormência espiritual, de um ativismo espiritual, e se volte verdadeiramente para mim, no contexto de ter um relacionamento de fé, amor e oração, porque tudo isso que a igreja precisa nesse tempo. Porque quantos irmãos vão estar necessitados hoje? Quantas pessoas perderam o emprego? Quantas famílias não vão ter o que comer? Quantas pessoas não vão ter condição de pagar um aluguel com essa crise? E aí a gente não tem que voltar àquela igreja de que não havia necessitado entre eles. Hoje, o poder que a igreja tem financeiro não supriria a necessidade do seu povo? Sim. Então, você entende que isso que Deus está permitindo, não que Deus fez, mas que nessa situação Ele está permitindo falar para a igreja, acorda, volta ao início do preparo, do verdadeiro evangelho, de voltar para a intimidade e verificar o que eu vim trazer de evangelho. Vocês foram muito longe. Sim. Eu entendo que com tudo isso que está acontecendo, está trazendo sim um despertar para a igreja, para a liderança da igreja, para os líderes, eu não tenho dúvida disso. A igreja está hoje tomando um papel que ela já deveria ter tomado muito tempo antes. Precisou de uma situação, ou tem precisado de situações, para que a igreja tenha tomado uma postura. E só está acontecendo isso justamente porque a igreja que a igreja, por algum tempo,
ela perdeu esse tipo de postura, de estar num ataque. A igreja ficou no contra-ataque. Eu estava vendo esse tempo atrás e conversando até com uma pessoa, eu fico abismado como cristãos, eles estão se preocupando com o que o diabo está fazendo. Eles gastam horas na internet procurando o que o diabo está fazendo. Em busca do que o diabo e Satanás está fazendo. E o tempo que eu estou gastando para se preocupar com isso, eu estou deixando de fazer algo. Então o que o diabo fez? Eu estou com a bola da vez, eu estou chamando eles para eles verem o que eu estou fazendo. Mas quando eu estou olhando para o que o diabo está fazendo, eu estou deixando de olhar para o que Deus está fazendo. No capítulo 5 de João é muito claro isso. Capítulo 5 de João, versículo 19, diz assim. Mas Jesus respondeu e disse, João, o Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 5, versículo 19, diz assim. Mas Jesus respondendo disse, na verdade, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Preste atenção. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igual. Então ele está dizendo o seguinte, eu só faço o que vejo. Guarde isso. Versículo 30 do mesmo capítulo. Eu não posso por mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, agora não é como eu vejo. Como eu ouço, assim eu julgo. Não faço. Duas coisas importantes. Ele está dizendo assim, Jesus, eu não faço nada sem ver e não julgo nada sem ouvir. Então, sabe qual é o problema da igreja hoje? Ela está esperando ouvir para fazer. E Deus falou assim, ei, com quem vocês aprenderam? Porque o meu filho ensinou para vocês que vocês têm que ver para fazer. E aí a gente está vendo o que o diabo está fazendo, mas a gente não está vendo o que Deus está fazendo. Porque a gente está gastando tempo com o que Deus está fazendo, com o que o diabo está fazendo, mas nós não estamos olhando para Deus está fazendo. Isso é um público que está olhando para o que o diabo está fazendo e não está olhando para o que Deus está fazendo. E existe um outro público dentro da igreja, que está esperando ouvir o que Deus quer que ele faça, quando Deus está falando, ei, você tem que olhar o que eu já estou fazendo. Meu Jesus ensinou isso. O filho por si mesmo não faz nada, coisa alguma, se ele não vê o pai fazer. Então, a Bíblia, quando eu estudo a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, eu começo a olhar, olha, o pai está fazendo aquilo, o pai está fazendo hoje cura, o pai está libertando vidas ali, o pai está fazendo, então eu tenho que começar a pregar sobre libertação, eu tenho que começar a pregar sobre arrebatamento. Deus não veio para falar para mim aqui, ó, Ailton, eu quero que você pregue arrependimento. Eu fico olhando o que Deus está fazendo, e aí Deus fala, Deus quer que eu faça isso. Então eu começo a fazer. A igreja perdeu, a igreja está esperando. Ou ela está preocupada com o que o diabo está fazendo, ou ela está preocupada em ouvir o que Deus quer que ela faça, quando na verdade ela deveria estar olhando para o que Deus está fazendo. E aí tem um outro problema. Então eu aprendo o seguinte, eu não faço o que eu ouço, eu faço o que eu vejo. O que eu ouço, eu julgo. Olha que tremendo. Aí a igreja está no papel seguinte, ela julga o que vê e tenta fazer o que está ouvindo. Está invertendo os papéis. Ela julga o que vê. Julga o que vê e faz o que ela não está ouvindo. O pastor Digão, que é o líder da intercessão lá do Bola, ele fez uma live com o pastor Santos e eles estavam falando sobre isso, que a adoração é o máximo na igreja. Sim. Né? Que a igreja ela se levantou muito em adoração e tal, mas talvez ela tenha perdido a essência da oração. E aí ele estava até falando que a igreja precisa, nesse tempo, se voltar à oração. Porque é uma das asas, né, do avião. Sim. É a palavra e a oração. E aí ele estava falando, foi muito forte o que ele disse na live dele.
E aqui tá até uma pergunta interessante aqui, ó, que o menino fez. A igreja está deixando de adorar para guerrear? Anda junto, né? Oração é uma oração de intercessão, é uma oração de guerra, é uma oração... Ela abrange todas as coisas, né? Então, o que é importante? Não deixar de orar. Porque é na oração que o Espírito Santo vai te encaminhar no momento o que precisa ser orado. Sim. Não é sim, verdade? Sim. Então, o que acontece hoje, talvez, com as igrejas é que não estão orando. Na verdade, eu entendo que a igreja tem o papel de fazer algo baseado naquilo que ela vê o Pai fazendo, né? E até o próprio texto diz que Jesus mesmo falou assim: quem vê a mim vê ao Pai, porque eu faço igual ao Pai. Tudo que o Pai faz, eu faço. Então a igreja tem que olhar. A igreja, eu falo que ela está com os olhos, ela está uma igreja que está com os olhos vendados. Quando Lázaro sai do túmulo, ele estava vivo. Porque quando ele estava dentro do túmulo, ele estava morto. Jesus olha para ele e fala assim: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que ele sai com os olhos vendados, com as mãos amarradas e os pés amarrados. Estava vivo, mas não estava enxergando, não podia fazer nada e não andava, paralisado. Eu vejo que a igreja, às vezes, ela entra nesse contexto. Ela está viva, mas está cega, não está realizando nada e não está andando. E eu não estou generalizando. Gente, e na hora que a gente fala também no contexto da igreja, a gente está falando de instituições. Jamais. Nós somos a igreja de Exatamente. Cristo. Entendeu? Então, quando você vê a gente falando assim, a igreja, você pode falar a instituição A, Não, B, não. Nós No não estamos contexto falando de igreja. instituição. Nós estamos falando igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Sim, juntos, Né? reunidos no mesmo propósito. Uma pessoa não é igreja. A igreja é a reunião de pessoas. Num único propósito. Então, em torno de Cristo. Deus está chamando hoje a nossa conscientização. Cada um de nós. Então, o que acontece? Está viva, mas ela está impedida. O que Jesus disse? Isso que é interessante. Jesus fez a parte mais difícil, trazer a ressurreição, Lázaro. Jesus, para quem trouxe um homem de 4 dias que estava morto? 4 dias que estava morto. Trouxe ele para ser ressurreto? Porque o próprio Jesus já não tirou dele as vendas dos olhos, as faixas da mão e do pé. Jesus disse para o povo lá: ide e desatai-o e deixai-o ir. Porque o próprio Jesus já não fez tudo, a obra completa. Jesus só vai fazer o que é impossível. O que é possível é eu e você estamos fazer. Hoje, através das escrituras, é o que a gente está falando. Já estamos tirando as vendas, estamos tirando as ataduras da mão e dos pés, e falando: igreja, vocês têm que andar. Vocês têm que começar, vocês têm que olhar o que Deus está fazendo para vocês fazerem. Para de ouvir e tudo que você está vendo, para de julgar. Você já viu aquelas pessoas que chegam lá, ele vai na igreja, ele vê um defeito, e aí ele critica. Aí de vez ele fala assim: puxa, se Deus está me mostrando, Deus está vendo isso e Deus me mostrou isso, então é para eu fazer. Ou para mim orar, para mim fazer. Mas ele critica, ao invés de fazer. Então, isso é logicamente uma pontinha diante de tantas outras situações que a gente pode enumerar aqui, mas o que eu quero que entenda: a igreja tem que parar de ficar esperando ouvir o que Deus quer que ela faça, e ela vê que Deus já está fazendo. Deus pode às vezes estar fazendo através de um homem, ou pode estar fazendo através de uma nação. Deus está fazendo. Deus não dá, e é interessante que Deus não precisaria fazer nada. Jesus diz assim: meu pai trabalha e eu trabalho até agora, né? Eu e meu pai trabalhamos até agora. E é interessante que o pai não tem descanso. E Jesus não teve descanso. E agora é interessante que quando Deus, na criação, ele termina tudo, a Bíblia diz: e Deus descansou. Mas Jesus fala assim:
eu trabalho e meu pai também trabalha até agora. Alguém tirou o pai do descanso. Porque o pai estava descansando lá em Gênesis. Agora o pai não tem mais descanso, está trabalhando. E a igreja quer que o pai trabalhe para ela. Como Jesus falou assim, não, meu pai trabalha, eu também trabalho, e a igreja também tem que trabalhar. E a igreja não quer trabalho. A igreja quer privilégios. Né? Não, novamente, generalizando. E eu não estou aqui, pastor, você está criticando a igreja. Não estou criticando a igreja, eu estou falando posicionamentos de algumas coisas. Eu também faço parte. Entendeu? E a gente está aqui, é um bate-papo, refletindo. A igreja tem que sair disso. E eu não estou dizendo, generalizando, que é toda igreja. E é aquilo que a gente sempre prega, né? O ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. É o nosso. Então, quando nós falamos, é que Deus já está ministrando dentro de nós. E isso é um contexto para a igreja inteira. Eu estava lendo, esse dia Deus me levou a ler Ezequiel 14, eu achei muito interessante que meio que se encaixa nisso, talvez, que a gente está vivendo hoje. Que ele fala sobre os ídolos do coração, né, do povo naquela época. E aí Deus mostrou, estava falando aqui para o profeta, que ele iria julgar as autoridades de Israel. E aí falando que o julgamento ia ser certo porque eles tinham outros ídolos no coração deles e que ia haver uma assolação naquela cidade tão grande que ia haver peste, terremoto, um monte de coisa. Por quê? E que mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem naquela cidade, ele não iria salvar a cidade. Iria salvar os três, mas não iria salvar a cidade. E aí o que me chamou a atenção foi um versículo que fala aqui que não iam morrer todas as pessoas, que iriam ser pessoas salvas, iria haver sobreviventes. E aí falando assim, ó, alguns dos seus filhos e filhas serão retirados da cidade. Quando eles chegarem e assim a salvação deles se comprovar, vocês perceberão que tipo de vida eles foram salvos. De que tipo de vida eles foram salvos. Vocês saberão que o juízo severo que eu trouxe contra Jerusalém valeu a pena e que era necessário. Sim, quando perceberem o tipo de vida que eles estavam levando, vocês se sentirão bem melhor e enxergarão o motivo por trás de tudo que fiz em Jerusalém. Esse é o decreto do Eterno. Sabe o que me chamou a atenção? É que, tipo assim, vocês estão reclamando que eu vi com uma destruição sobre Jerusalém, que eu executei um juízo sobre Jerusalém, mas quando você vê a maldade daquele povo, você vai dar graças a Deus pelo que você passou. Porque olha que vida que vocês tinham, que eu resgatei vocês dela. Né? E aí, quando eu vejo isso tudo que está acontecendo, Deus trazendo a gente para dentro de uma quarentena, nos ensinando tantas coisas, é como se quando a gente saísse daqui, a gente vai olhar e falar assim, nossa, Deus nos resgatou de uma vida tão mal e perversa que nós estávamos andando. Sim. E muitas vezes cego como Lázaro, seguindo um Jesus, pregando um Jesus, mas não vivendo esse Jesus. E ainda emendando dentro desse assunto seu, esse posicionamento da igreja é necessário, e aí concluindo a pergunta que foi feita, se a gente deve adorar ou guerrear. Não, se a igreja deixou acho que perdi aqui. Orar para guerrear. Orar para guerrear. A oração pode estar entrelada à guerra. O que a gente tem que entender é que a igreja não pode levar por guerra as esferas terrenas. Todas as guerras da igreja são espirituais. A igreja tem que se posicionar espiritualmente e a batalha de guerra dela é no âmbito espiritual. O problema é quando a igreja começa a entrar em guerras terrenas. E esse é o problema. Quando a guerra começa a criar guerras terrenas. Quando você vê conflitos dentro da igreja, com a própria liderança, ou com guerra com outras lideranças de outras instituições, e isso começa a guerrear. Isso não pode, porque a nossa guerra não é contra isso. E não digo nem instituição, até às vezes eu vejo igrejas que valorizam mais a fala dentro dos seus templos
do que o diabo está fazendo e dos nomes daquela potestade, do que ela está fazendo. E você pode ter ideia, reparar nisso, que toda igreja que não faz nada, o diabo está fazendo alguma coisa lá. E aí ela vai ter que falar, mas é espírito disso, é espírito daquilo. Sabe por que é disso? Porque ela está sempre na retaguarda. Aí ela está orando, vamos orar para tirar esse espírito daqui, vamos tirar esse espírito daqui. Ela não está fazendo o papel dela. Porque se ela estiver fazendo, volto a dizer, tem igreja que parece que o diabo é a pedra do sapato dela. É espírito disso, é espírito daquilo, é espírito... Nem gosto de falar. Mas aí é como se fosse, peraí, o espírito está agindo dentro da igreja, por quê? Porque está na retaguarda. Eu tenho que falar, peraí, Senhor, eu tenho que fazer minha meia-culpa, falar, Senhor, onde eu errei? Onde eu estou errando? Porque eu tenho que estar com a bola. Eu tenho que estar fazendo e eu tenho que ser o atormentar. É como Jesus, quando ele chegava nos lugares, ele tinha a palavra da verdade, ele tinha essa intimidade com o Pai. Então, quando ele chegava nos lugares, ele não precisava identificar, ele já se manifestava, o demônio já se manifestava. O que você veio nos incomodar? Atormentar. Eles já partiam. É isso, muito boa a sua posição. Ele falou assim, que temos nós, Senhor, que viesse nos atormentar. Presta atenção, sempre era Jesus atormentando. Hoje é o diabo que está atormentando. E as pessoas estão reunindo grupos, entrando em guerras, batalhas, jejuns, oração. Não estou dizendo que não deva fazer, tem que fazer, faz parte da gente. Isso faz parte. Isso mas deveria ser a vida nossa comum, não é isso que eu tô falando, é que você falou. Isso é o comum da nossa vida. Orar sem cessar. Jejuar, os judeus, eles jejuam, eles fazem, acho que normalmente toda semana, alguma coisa assim, não sei bem, mas eu sei que a prática de jejum deles é normal. Sim, faz não parte. É de tempos em tempos, é normal. Então é isso que a gente tem que fazer, a igreja tem que fazer. Ter uma prática de oração normal, uma prática de leitura da palavra normal e ter uma prática de jejum normal. Não se levantar só em tempos de guerra, onde Satanás está vindo sobre a igreja, não é? Porque quando você tem essa prática normal, não haverá uma coisa assim, estamos agora se segurando. Não, nós vamos avançar para cima dele. Em todo tempo nós estamos preparados. Em todo tempo nós estamos afiados com a palavra da verdade. Porque é isso que Jesus tinha. Porque quando ele chegava nos lugares, o demônio ia embora. Porque a autoridade já estava... Porque era a prática normal dele orar no mínimo 7 horas, que você falou. Quando o diabo veio atentar ele lá no monte, eles tinham o quê? Já tinha toda a palavra dentro dele, de verdade. E ele não foi enganado com 1% de mentira de Satanás, porque Satanás falou para ele a palavra. Mas existia 1% de mentira. Mas como ele conhecia a palavra da verdade, ele não foi enganado. Né? Exatamente. O que, na verdade, eu entendo que a gente precisa justamente voltar ao entendimento de quem somos e qual deve ser a nossa postura. A igreja não tem que ficar na retaguarda. A igreja tem que estar avançando. A igreja tem que estar caminhando. A igreja ela tem que estar no comando. E quando a igreja não está no comando, Satanás ele é sagaz, ele vai estar no comando, porque quem está no comando tem o poder. Então, se a igreja não estiver no comando, ela perdeu o poder. E aí ele vai realizando o quê? As coisas e nós tentando desfazer essas coisas que ele está fazendo, quando na verdade nós temos que estar avançando como igreja e posicionando, e ele não tem. É por isso que Jesus, em momento algum, ele está preocupado em fazer. Ele está tão preocupado em que está fazendo. Você acha que não tinha pessoas, situações que tinham várias situações acontecendo? Jesus não estava indo atrás dessas situações, ele estava fazendo onde Deus estava levando ele fazendo. Vamos fazer.
E ao mesmo tempo que você está fazendo, você também está desfazendo. Agora, o que eu não posso é ficar, vou ficar aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Quando o diabo fizer alguma coisa, a gente vai lá e desfaz. Está parada. Está reagindo a uma ação. Quando, na verdade, ter ação. Jesus foi um homem de ação, não foi um homem de reação. A igreja não pode ser a mesma coisa. A igreja não pode ser diferente disso. A igreja tem que ser a mesma coisa. A igreja não tem que ser uma igreja de reação. A igreja é uma igreja de ação. Ela está fazendo, ela já foi implantada aqui, ela sabe o que tem que fazer, então vamos agir. E Deus vai e vamos ficar olhando para Deus, para ver o que ele está fazendo. Entendeu? E isso é a coisa importante. Estamos quanto tempo? 10? Falar um pouquinho do canal, né? 10 minutos ainda. Uhum. Acho que não ficou nada pendente para responder. Não, eu tenho uns outros assuntos, mas eu quero fazer na outra live, que a gente vai estar falando. Samuel anotou também, né? A gente vai fazer outra live. Samuel entra na live para dar uns recadinhos. Amém. Amém. Deixa eu levantar aqui. Olá, Samuel. 5 minutos e depois de ele orar. Oi, pessoal, beleza? Rapidinho, pedir para vocês compartilhar lá no canal do YouTube. Tem outras lives que foram feitas, esse bate-papo com o pastor. Até alguns temas que eu vi que as pessoas estão um pouco em dúvida, lá foi falado. E se inscreva lá no canal no YouTube, né? Clica lá no sininho, porque toda vez que a gente postar um vídeo, você vai receber essa notificação. E compartilhe isso, né, com outras pessoas, sendo cristão ou não, para que elas tenham conhecimento, né, revelação da palavra também. E nós também estamos no Instagram, no Facebook, então compartilhe isso, esse é o recado que a gente ia dar. E sempre a gente vai estar postando lá quando for ter uma live, quando for ter alguma aula, a gente sempre vai estar postando aí no Instagram e no Facebook. Amém? Acho que é isso. Amém. Obrigado, Samuel. Amém. Então é isso. Obrigado por estar conosco durante todo esse período aí. Provavelmente a gente tem bastante assunto ainda para se falar. Eu quero falar uns assuntos que hoje eu não consegui abordar, que a gente vai estar conversando. Mas agradeço por cada um, né, pelo tempo que vocês investiram. E eu falo não comigo, mas com a palavra de Deus. Amém. Vocês orem por nós estaremos orando por cada um de vocês e agradecendo por nos dar a oportunidade de nós podermos estar esse tempo aí com vocês, amém? Quero orar por vocês nesse momento. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por tudo que tu és em nossa vida. E como tua igreja, Senhor, nós queremos verdadeiramente reconhecer as nossas faltas. Queremos pedir perdão a ti, Senhor. Porque ao invés de nós estarmos agindo, nós estávamos reagindo. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, entender que é o momento da igreja estar em ação. Não reagindo porque foi realizado, alguma coisa está acontecendo para que nós tomemos posicionamento. Nos ensina, Pai, a ver o que o Senhor está fazendo. Nos ensina a ouvir para que possamos julgar. Porque a tua palavra nos ensina assim. O Senhor Jesus foi assim. Que o Senhor coloque em nosso coração verdadeiramente o temor e a tua verdade, que abra o nosso entendimento, Pai. Para que possamos, em nome de Jesus, exercer o ministério pelo qual nos foi confiado. Nos perdoa, nos ajuda, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão. Nos enche, Senhor, de paixão pelas almas. Amém. Nos dá paixão pelas almas, Pai. O que nós precisamos, talvez, nesse tempo é paixão pelas almas. Porque quando temos paixão pelas almas, nós nos sensibilizaremos com ela. Não com as perdas das coisas, com as perdas, Senhor, que temos. E não estou dizendo que não temos que preocupar com isso. Mas eu estou dizendo que esse momento talvez é o momento mais onde nós devemos ter compaixão e paixão pelas almas. Por isso, abra o nosso entendimento, nos mostre, Senhor, verdadeiramente o que o Senhor quer de cada um de nós e nos traga verdadeiramente a vontade plena sua a cada coração nesta noite.
Que Teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar ainda nas nossas vidas, Pai, durante toda essa semana. E que verdadeiramente Teu Espírito seja mentor de toda palavra que saia dos nossos lábios. Nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes para aquela grande hora onde o noivo virá buscar a sua igreja. Pai, não deixe que nenhum dos Teus filhos se perca, mas os fortaleça, Senhor, mesmo diante desses males e de tantas mentiras e incertezas que o mundo tem oferecido, que nós fiquemos com a Tua verdade, porque contra a verdade somente a verdade. Eu abençoo cada um dos Seus filhos que estão em casa, aqueles que ouviram, aqueles que estão ainda conosco e aqueles que tiveram que ir, que os Seus alcance também. E aqueles que ainda irão ouvir essa live depois, Pai. Abençoe, que essa oração alcance cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beijos. Até a próxima. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Obrigada Deus por esse abençoe. tempo aí conosco. Beijo a Amém? todos. Fiquem com Beijo, Deus. com Deus. Paz.